Olá a todas e todos, eu sou a professora Ana Gabresch e essa é a primeira aula da primeira unidade da nossa disciplina de História Antiga, do curso de licenciatura EAD em História da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos e repito que estou à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas que houverem após vocês assistirem essa videoaula. Espero que todos consigam acompanhar. Né? Peço a vocês que estejam com um caderno, lápis, caneta perto de vocês para que façam anotações, anotem as possíveis dúvidas ou então comentários que vocês queiram fazer quando nós fizermos nossa aula, nossa reunião no Google Meet. Nossa disciplina se baseará no livro-texto que foi elaborado para esse curso de História Antiga e está disponível na plataforma do Moodle para vocês acessarem. Então, na aula de hoje, nós vamos debater o primeiro capítulo do livro, né, Os Antigos e Nós, Ensaios sobre Grécia e Roma, que foi produzido pelo professor Gilvan Ventura da Silva, né, que é professor titular do curso de História da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós teremos ainda, nessa primeira unidade, alguns outros textos complementares, mas eles são apenas sugestões para vocês aprofundarem um pouco mais o que está sendo debatido aqui hoje. Todavia, o que eu peço a vocês é que, além de assistir essa aula de hoje, também leiam o texto para, quando a gente tiver o nosso encontro online, a gente possa discutir ele com mais profundidade. Antes de começar a estudar a história de Grécia e Roma, que é o nosso foco central aqui nessa disciplina, precisamos discutir alguns aspectos dessa especialidade do conhecimento histórico que é a história antiga. Precisamos conhecer melhor fazendo uma discussão historiográfica, ou seja, de como é escrita então a história da antiguidade, porque eu gostaria muito de incentivar vocês a continuarem estudando, mesmo depois que vocês terminarem essa disciplina, continuarem estudando sobre a antiguidade e, quem sabe, se tornarem pesquisadores de história antiga. Afinal, essa é uma área que no Brasil é bastante deficitária, né? Ainda temos poucos pesquisadores que se dedicam ao estudo da antiguidade. Então, é um campo da história que possui uma posição minoritária, devido às imensas dificuldades que existem para o estudo da antiguidade. Por ser um período muito recuado no tempo, ser estranho demais, para alguns é difícil demais lembrar o nome daqueles imperadores da antiguidade, tantos povos, tantos impérios, é muito diferente, é muito exótico, é muito distante de nós. Alguns ainda questionam, né, por que estudar a Mesopotâmia, por que estudar os povos do Antigo Oriente, já que eles são tão distantes da nossa realidade brasileira, né? O que isso diz respeito a nós? Por que você não vai estudar a história do Brasil em vez de ficar estudando aí esses gregos antigos? O que isso tem a ver com a gente? Então, o pesquisador que se dedica a essa área, ele ouve muitos desses questionamentos. E se vocês decidirem se dedicar a essa área, né, fazer o seu TCC em História Antiga, fazer um mestrado, né, um doutorado, possivelmente vocês vão ouvir isso aí de alguém, né? Por que você está gastando seu tempo estudando esses povos tão recuados no tempo? Por que você não estuda alguma coisa mais próxima da nossa realidade? Né? Então essas são as coisas, esses são os problemas e muitos outros que ainda o historiador da antiguidade tem que passar. E um outro problema é que o pouco que temos, né, os poucos pesquisadores em história antiga que temos no Brasil, ainda estão muito focados na civilização greco-romana, que é o meu caso, né? Eu sou uma especialista em história da Grécia Antiga. Outros estão se dedicando aí ao Império Romano e, infelizmente, nós temos poucas pesquisas na área de
da Ásia antiga, né, do Oriente Antigo em geral, da África na Antiguidade. Ainda temos pesquisas que estão incipientes. Bom, por que isso, né? Por que a maior parte das pesquisas se concentra em Grécia e Roma? Há uma ideia de que também é uma civilizações um pouco mais próximas de nós, né? Nós temos uma ideia de que várias coisas no nosso cotidiano têm uma origem em Grécia ou Roma, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que a Grécia é o berço da civilização ocidental, né? Muitos falam que quase tudo nasceu na Grécia, né? A democracia, o teatro, a filosofia, o direito, as Olimpíadas, né? A própria história, né, teria nascido na Grécia. O pensador Heródoto, né, considerado o pai da história. E assim vai se criando uma ideia de que há uma longa cadeia de transmissão milenar que liga, né, nós brasileiros, né, nós que usamos um sistema democrático, nós utilizamos no nosso cotidiano várias coisas que dizem ter sido inventadas em Grécia ou em Roma. Isso faz com que, de certa forma, nos ligue de alguma forma a esse passado, né, greco-romano, nos liga então à Europa. Desse modo, a história de Grécia e Roma acaba se convertendo em uma história mundial, né, com essa ideia de que tudo começou na Grécia, como se a história de outras regiões do mundo não contasse, não valesse, né? Então, de fato, o mundo greco-romano se torna o início da civilização e regiões como a África, então, a América, o Extremo Oriente, o Oriente Médio, essas regiões são deixadas de lado, né? Elas são pouco estudadas e acaba que Grécia e Roma se tornam, então, o início da civilização. E sendo a história de todos, né, sendo a história do mundo todo, né, a civilização começa então em Grécia e Roma. Em grande parte isso acontece por causa da influência do imperialismo europeu, né, e Grécia e Roma então se converte em história universal, e isso justifica a obrigatoriedade do estudo da antiguidade greco-romana nos currículos escolares. E aí a gente pode dizer que Grécia e Roma se tornam então clássicos, né? Mas o que é um clássico, né, gente? O que são os estudos clássicos? A palavra clássico é um termo considerado polissêmico, ou seja, ele tem vários sentidos, mas a gente pode escolher aqui para nossa aula de hoje a ideia de clássico como algo perene, algo que permanece para a posteridade, né? Algo do passado que permanece, algo que liga o passado ao presente e isso se projeta também para o futuro. A gente costuma pensar nos filósofos do passado, né, os grandes filósofos como Aristóteles, Platão, Sêneca, né, como modelos de conduta, modelos de pensamento, até mesmo os artistas do passado, né, as esculturas greco-romanas são modelo de expressão artística, né, por isso são considerados clássicos. Então, resumindo, quando falamos de estudos clássicos, nós estamos falando do estudo, então, da história, da cultura, da civilização greco-romana. E como esses estudos clássicos se ligam ao Brasil, se ligam à América? Como eles chegaram aqui? Nós também somos herdeiros dessa cultura clássica? Bom, a gente tem que lembrar, a gente tem que voltar um pouco ao contexto das grandes navegações, né, na virada aí do século XV para o século XVI, e também no contexto do Renascimento,
que teve início na Península Itálica, mas se espalhou por toda a Europa nesse momento aí da Idade Moderna. Bom, essa expansão para a América, né, esse cruzamento do Atlântico, promovido durante o período das chamadas Grandes Navegações, patrocinada pelos países ibéricos, né, Portugal e Espanha, aliado a um contexto de renovação cultural, né, promovida pelo Renascimento, marca então um momento de recuperação da tradição clássica, né, da cultura greco-romana como um modelo a ser imitado. E aí eu trouxe para vocês o termo latino, né, que é o imitatio, mas esse conceito já existia também na Grécia Antiga e era chamado de mimesis, né, que é a ideia de, traduzindo para o português como imitação mesmo, mas não no sentido negativo que nós temos hoje, né, mas visto como algo positivo, como prestar uma homenagem àqueles que vieram antes de você, né, valorizar os modelos do passado. Se os pintores, se os escultores do Renascimento, da época da modernidade, né, do século XVI, faziam esculturas semelhantes aos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, não é porque eles não tinham criatividade e não sabiam fazer do jeito deles, né? Mas eles estavam, então, praticando, né, a imitatio, essa ideia de, então, imitar os modelos do passado para valorização. Nós temos também um outro conceito importante, né, nesse contexto, que é o de renovatio, e pode ser traduzido, grosso modo, né, como renovação mesmo, renovação da cultura europeia, baseada, então, na tradição greco-romana, num contexto de superação da cultura medieval. Se vocês se recordam, né, esses artistas, esses pensadores do Renascimento viam o período medieval como um período de trevas, né, um período em que deveria ser superado. Foi apenas uma pausa entre a antiguidade e o período moderno. Então, os elementos da cultura de Grécia e Roma seriam os responsáveis por essa renovação na época moderna. Durante o Renascimento cultural europeu, formou-se uma elite de estudiosos, tanto religiosos quanto leigos, que desejavam renovar esse conhecimento tão medieval, né, tão impregnado ainda dos elementos de misticismo, de obscurantismo, né? Então, baseado num programa de estudos humanistas, né, que baseado em grande parte em estudos de poesia, retórica, história, filosofia, ética, gramática, formou-se então uma corrente de pensamento que convencionou-se chamar de humanismo. Lembrando que não era uma corrente coesa, né, mas se baseava principalmente na retomada dos valores humanísticos, né, e a valorização dos clássicos. Esse humanismo foi bastante forte nos países ibéricos e isso acabou atravessando então o Atlântico junto com os navegadores, né? Muitos desses pensadores também chegaram no Novo Mundo, né? Chegaram às Américas nesse contexto. E chegando aqui na América, né, no Brasil, os europeus se depararam com uma cultura muito diferente do que eles conheciam, né? O desconhecido, o exótico. E o texto chama atenção para o conceito de ancoragem,
que seria a interpretação, a leitura do que é desconhecido por meio de símbolos que nós já conhecemos. Então, o europeu, ao se deparar com o exótico, com os costumes indígenas, procuraram de alguma forma comparar com o que eles já conheciam da história, do cotidiano europeu deles. Em grande parte, a antiguidade greco-romana foi usada nessas comparações, né? Colombo, ao chegar na América, ele buscou a lendária morada das guerreiras gregas, né? As Amazonas. A gente tem aí um rio, né, chamado de Amazonas, a floresta amazônica. Então a gente pode pensar assim nessa influência, né, diante do exótico. Os europeus então vão resgatar também a cultura clássica para nomear o que eles estão encontrando aqui no Novo Mundo. Esse humanismo chega à América e ao Brasil, sem dúvida, pela atuação dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus, criada no contexto de reforma protestante e contra-reforma, né? E que teve uma atuação inegável na educação no Novo Mundo, né? Na América. Fundaram escolas, né? Escolas de aprendizagem de leitura, escrita, fundaram missões de catequese, né, seminários, onde o ensino de latim, grego, filosofia e teologia tinha um espaço privilegiado. Obviamente, gente, tudo isso que nós estamos falando adaptado ao cristianismo, né? Então é uma cultura pagã, né, que está sendo resgatada, mas adaptada ao contexto então cristão. Nós sabemos que com a ascensão do Marquês de Pombal, né, no século XVIII, em Portugal, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Nós estamos aí agora, nós demos um salto temporal, né? Nós estamos falando agora do contexto do iluminismo, né, em que esse poder excessivo da Igreja Católica vai ser combatido, e o Marquês de Pombal era uma pessoa que era o primeiro-ministro, né, de Portugal, e ele estava imerso nessa nova corrente de pensamento, e ele vai então combater bastante o poder dos jesuítas. Eles vão ser expulsos de todas as colônias de Portugal. Isso vai ter importantes reflexos na educação no Brasil, né? Mas não vai diminuir o interesse da classe intelectual brasileira pelos clássicos, né? Os clássicos, a cultura, a literatura greco-romana continua sendo estudada, né? A cultura em geral, o latim e o grego continuam presentes, mesmo quando ocorre uma reforma do sistema educacional no século XVIII. O ensino de latim e grego não foi abandonado, não foi descartado, né? Ele foi mantido nos currículos escolares e ganha até mesmo um papel de destaque. Lembrando que não estou falando aqui de um amplo sistema educacional nesse momento, né? Nós estamos falando do século XVIII e a educação é restrita apenas para a elite. Nós temos então a proclamação da República, né? Aí na virada, no finzinho do século XIX, e aí nós temos uma nova reforma educacional. Dessa vez, privilegiando as ciências exatas, porque o contexto agora é outro, né? Na Europa predomina então o positivismo, que privilegiava muito mais as ciências exatas. Apesar disso, o ensino de grego e latim no currículo escolar, no currículo básico, também não foi abolido. E é interessante notar que tem até um certo aumento no interesse pelos estudos clássicos. Foram criadas várias faculdades de letras, faculdades de filosofia nesse contexto. Em 1942 nós temos uma nova reforma educacional, mas dessa vez
se amplia ainda mais a carga horária de latim. Você já deve ter ouvido falar, né, que antigamente, de fato, se estudava latim na escola, né, no ensino secundário tinha aula de latim. E então nós vamos ver, inclusive, um aumento da carga horária em 1942, a partir de 1942. Todavia, todo esse cenário vai mudar a partir da década de 60, né, toda essa vitalidade, né, esse crescente interesse pelos estudos clássicos vai caindo com a promulgação da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi promulgada em 1962, que não proíbe, né, o ensino de latim, mas torna ele opcional. Então, gradativamente, ele vai saindo dos currículos escolares. Logo, esse ensino desaparece quase completamente, né, no ensino básico, no ensino secundário, e permanece somente alguns cursos superiores. E esse campo vai cada vez mais se delimitando. Né? Nós temos uma certa revitalização dos estudos clássicos com o fim da ditadura militar, né, a partir aí dos anos 80. Um marco importante é a criação da Sociedade de Estudos Clássicos, a SBEC, na década de 80, que vai agregar pesquisadores das várias áreas de pesquisa, letras, história, filosofia, arqueologia, todos aqueles que de certa forma se preocupam com a antiguidade. E aí eu convido vocês a conhecerem o site da SBEC, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, tá no endereço classica.org.br, e aí vocês podem navegar nas várias abas, né? Nós temos aqui uma parte muito importante, que é o de publicações, né, que vocês conseguem acessar gratuitamente todos os números da revista Clássica, né, que é a Revista Brasileira de Estudos Clássicos, que é uma das referências, então, nas publicações de pesquisas sobre a antiguidade greco-romana. Né? Também tem uma seção aqui de outras publicações, onde vocês vão ver livros, né, que foram publicados pelos seus associados. Convido vocês também a conhecerem o site do LEIR Espírito Santo, né, que é o Laboratório de Estudos do Império Romano, que tem sede na USP, né, mas tem uma seção também aqui na nossa universidade, né, no Departamento de História, e está acessível, né, no endereço leir.ufes.br. Aqui você também tem uma série de publicações para consultar gratuitamente, tem e-books, uma revista, né, editada pelos membros do laboratório. Então isso mostra que, apesar das dificuldades, é uma área que tem ótimos pesquisadores, que tem pesquisas de profundidade, né, que está avançando cada vez mais, né, especialmente nas últimas décadas. Se antes os estudos se concentravam muito nesse eixo Rio-São Paulo, agora nós vamos ver a ampliação por todo o Brasil, né, e até mesmo aqui na nossa querida universidade, né, a universidade que é o patrimônio do nosso estado, né, a gente então tem que valorizar e defender a produção que é feita aqui também no estado. Então, gente, fazendo um balanço geral da área de História Antiga, estamos avançando bastante. A redemocratização no Brasil permitiu a maior diversidade de estudos, maior liberdade de pensamento, né, mais espaço para pesquisas inovadoras em história, desenvolvimento de várias áreas que não tinham tantas pesquisas, né, como a área de história antiga, a área de história medieval, de história da América, né? Nós temos uma renovação muito grande a partir dos anos 90, com novos objetos de pesquisa, maior criatividade, maior diversidade de investigação. E essas mudanças, de fato, provocaram uma verdadeira transformação na área de história antiga.
apesar de todo esse balanço positivo, apesar de tudo que está acontecendo, nós estamos ainda um pouco longe do ideal. Ainda existem problemas, ainda existem obstáculos para aqueles que querem estudar a antiguidade no Brasil. Veja bem, estou discutindo aqui com vocês o texto, eu não quero desestimular de forma nenhuma vocês, para que vocês se tornem pesquisadores de história antiga, mas a gente precisa fazer esse tipo de problematização aqui na aula, tá? E quais são os problemas que nós enfrentamos? Nós temos ainda um certo déficit, né, de profissionais proporcionalmente às outras áreas, tá, gente? Eu tô falando aqui que os estudos estão se ampliando, mas ainda comparado à quantidade de historiadores, né, que se dedicam à história do Brasil, à história da América, por exemplo, de fato proporcionalmente são poucos os que se dedicam ao estudo da antiguidade. E esses estão, na maioria, concentrados em instituições públicas, né, universidades públicas. Então, o setor privado, né, as universidades, as faculdades privadas, poucas são aquelas que contratam alguém que tem o mestrado, doutorado em história antiga, né, cuja pesquisa foi em história antiga. Muitos estão lecionando história antiga sem ser especialista na área. Outro fator também é que acaba sendo um entrave, né, para que mais pessoas venham para essa área, é que de fato a pesquisa em antiguidade requer muitas habilidades. Isso pode ser um entrave, né? Pode tomar muito tempo das pessoas, o aprendizado de línguas que são muito distantes, né, do nosso dia a dia, línguas que não são mais faladas, né, como o latim ou o grego antigo, aprender sânscrito, aramaico, ter algumas noções de cuneiforme, de hieroglifo, de fato demanda bastante tempo, disposição, dinheiro, né? Até mesmo é importante também ter conhecimentos em inglês, em espanhol, francês, porque muito do que a gente precisa ler está nessas línguas, foi publicado nessas línguas. Ter conhecimentos nem que sejam básicos de arqueologia, epigrafia, né, que é a escrita nas pedras, ou até mesmo numismática, que é o estudo das moedas. Então, são várias as habilidades que o pesquisador de história antiga precisa ter, pelo menos conhecer um pouco a respeito. Outro problema, né, que a gente tem no Brasil de bibliotecas não tão completas, né? Às vezes aquele que precisa de um livro que não está disponível nem na internet, né? Então muitas vezes a gente tem que viajar ao exterior para consultar algumas obras, algumas fontes primárias. Hoje em dia nem tanto, né, porque a internet está aí para facilitar bastante isso. Mas durante muito tempo o pesquisador de história antiga precisava fazer essas viagens de pesquisa, sim. Outro problema que a gente enfrenta, a gente até falou um pouco no começo da aula, né, é o certo preconceito com a área, vista como algo muito exótico, muito distante da realidade brasileira, né, até mesmo com uma perda de tempo. Né? Por que às vezes a gente é questionado, né? O que isso vai mudar na realidade brasileira? Você está estudando lá um pergaminho que foi encontrado numa caverna lá no Oriente Médio, né? Então, às vezes o pesquisador de história antiga é confrontado com essas questões. Outro problema são as dificuldades de saber até mesmo o básico a respeito da antiguidade, né? Muitas vezes os professores do ensino fundamental e médio não estão qualificados para ensinar, né? Sabem muito pouco a respeito desse período. Os livros didáticos também não ajudam, né? Muitos deles estão ultrapassados, com informações erradas.
erros muitas vezes grosseiros, livros didáticos que a gente vai debater na próxima unidade, né, estão ainda, infelizmente, muito distantes das inovações que estão sendo pesquisadas nas universidades, né? E diante dessas dificuldades, quero repetir, né, que não quero desestimular vocês de forma nenhuma, pelo contrário, eu queria que vocês se apaixonassem pela antiguidade, tanto quanto eu sou apaixonada, e perceber, né, a importância da história antiga para pensar a nossa realidade atual. Né? Olhar, por exemplo, para o Império Romano em toda a sua diversidade, em toda a sua extensão, estudar o processo de integração de povos diferentes dentro do Império Romano e tentar compreender como isso pode ser entendido na nossa realidade atual, ver o processo de surgimento do cristianismo, por exemplo, dentro do Império Romano e a diversidade de religiões que existia dentro desse império e pensar então sobre tolerância religiosa nos tempos atuais. É isso que nós vamos discutir nessa disciplina, sempre estudar o passado, tendo a nossa realidade também como um ponto de vista, né? Então, os historiadores brasileiros de antiguidade têm trazido estudos diferenciados e aos poucos vão definindo seu espaço na produção internacional, promovendo então novos olhares que são diferentes dos historiadores europeus, que são aqueles ditos, né, os mais são as autoridades no assunto, mas o que está sendo produzido aqui no Brasil também é de grande qualidade, especialmente o que está sendo produzido no Espírito Santo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e isso vai ser... Tudo isso que a gente falou hoje vai ser melhor compreendido nas próximas aulas, né? A partir do momento que a gente começar a debater os assuntos de antiguidade propriamente dito. Então, um abraço e até a próxima. Tchau!